Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo bastante interessante, tá? Muita gente me pergunta sobre esse assunto, tá? Então, sobre quais tecnologias eu utilizaria para criar o meu SaaS. Eu estou começando um SaaS e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu escolhi cada tecnologia aqui e o porquê delas, tá? Então a gente vai argumentar aqui um pouquinho sobre o porquê de cada decisão. Então, vai ser bastante interessante se você está querendo criar um projeto novo e quer entender um pouquinho das nuances aí do porquê que escolher cada uma das tecnologias e tudo mais, entender um pouquinho mais dessa stack, vai ser bastante legal você entender isso aqui, entender a racional, né, por trás de cada decisão, tá? Então isso vai ser bastante bacana. Antes de ir lá pro vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever, tá? Então clica no sininho também para receber sempre nossas últimas novidades por aqui e já deixa o comentário aqui se você está ansioso para ver esse vídeo e se você também tem sugestões para os próximos, tá? Então vai ser bastante bacana conseguir falar um pouquinho mais sobre um assunto que tenha seu interesse e que faça sentido aqui para a comunidade, tá bom? Então vai ser bem legal aí. Além disso, tem os links das nossas outras redes sociais e também dos nossos cursos premium, tá? Então tem o link aqui embaixo para você acompanhar tudo. Bom, então voltando à pergunta, quais são as tecnologias ou qual a stack que eu escolheria para começar um SaaS? E já dei um spoiler aqui falando que eu já comecei esse SaaS, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui quais tecnologias eu escolhi e por que cada uma delas. Bom, o primeiro detalhe que é bastante importante, o que é um SaaS? Tá? Então, para você que nunca ouviu falar sobre SaaS, SaaS é o termo utilizado para a forma que você comercializa um software. Então, para software como serviço, tá? Então você aluga seu software por algum critério. Tá? Então, nesse caso desse SaaS que eu estou criando agora, ele tem um critério bastante específico, bastante relacionado à forma de utilização do SaaS. Eu não vou entrar nesse pormenor aqui ainda, tá? Então, eu tenho um sócio nesse SaaS, então a gente tem um acordo entre a gente que a gente só vai falar sobre o SaaS abertamente depois que a gente fizer o lançamento oficialmente dele. Então, mas a forma de cobrança dele é bastante relacionada aí a como ele é utilizado, tá? Então faz bastante sentido para como ele é utilizado. Mas ele é um valor mensal. Então os clientes nossos pagam uma mensalidade para poder usufruir do software. Isso é bastante interessante. Outra característica interessante, você pode colocar coisas a mais além do software, tá? Então, nesse caso em específico, além do software, a gente tem algumas coisinhas a mais que são serviços potenciais que a gente pode oferecer juntos, tá? Que não necessariamente são software, mas faz parte aí dessa oferta do nosso SaaS. Não é tão grande, mas é muito fundamental, principalmente nessa primeira fase, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui. O detalhe é o seguinte, quando a gente está começando um SaaS, uma coisa que é bem legal você entender, e se você estiver começando um projeto, tá? Então isso aqui vale bastante a pena você entender aonde você está. Então, em que momento o seu SaaS, em que momento o seu software está. Por que disso? Porque esse SaaS meu agora, ele está num período que a gente está testando ou validando uma hipótese. O que isso quer dizer? Eu e esse meu sócio, a gente está ouvindo essa dor no mercado, principalmente ele que é mais da área. A gente já fez entrevistas com usuários para entender essa dor. Então a gente está percebendo que é uma dor bastante dolorida. Porém, o nosso teste, a nossa validação é entender se as pessoas que estão sofrendo com essa dor pagariam ali para ter essa dor solucionada. E aí tem um detalhe que é bastante importante. Sempre quando a gente for testar alguma coisa, se você perguntar se a pessoa pagaria, ela ainda não é um vínculo tão forte. Então, porque a gente está criando essa primeira versão desse SaaS, é para realmente deixar a pessoa pagar. E aí sim a gente consegue validar de verdade e ter usuários reais utilizando, porque quando você pede para a pessoa testar para você e não existe essa troca financeira, fica um pouco estranho esse teste, tá? Então ele não fica tão fidedigno, você não consegue saber se realmente ele vai vender como você espera que ele venderia. Essa é a nossa hipótese, tá? Então a gente vai testar essa hipótese e a gente vai colocar usuários reais, tá? Então a gente já elencou aqui clientes potenciais para que a gente consiga fazer esse teste. Ele envolve 3 papéis ali nesse SaaS, né? Então, a gente provendo esse serviço, tem o nosso cliente e tem um outro ator nesse sistema, que é um cliente do cliente. Por isso que a gente precisa testar isso com uma forma um pouquinho mais controlada, mas principalmente o nosso teste aqui é, as pessoas pagariam de verdade ou pagam de verdade para resolver esse problema? Então esse é o nosso teste, é isso que a gente quer. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente precisa fazer isso de uma forma rápida, gastando o mínimo de recursos possível. Tá? Então, a gente não vai pensar aqui em escala absurda, em nada nesse sentido, porque a gente quer saber se esses 5, 10 clientes que a gente quer testar ali, que a gente já mapeou no mercado, que são potenciais para testar,
se eles pagam de verdade para utilizar o software e se esse software vai resolver o problema deles, que é também um outro problema que a gente está tentando resolver com essa primeira versão do SaaS. Isso é bastante importante para ter em mente, tá? Para que a gente realmente crie um produto que tenha um alinhamento com o mercado e que resolva um problema real. E isso é tão interessante, né? Você pensar nessa hipótese que se ele vai ser comercializado, se as pessoas realmente pagariam para resolver essa dor, que inclusive existe uma derivação, né, do MVP, que seria o mínimo produto viável. Eu sempre gosto de comentar, que já vi algumas pessoas falando, que é o mínimo produto vendável. Então, qual que é o seu mínimo de SaaS, seu mínimo de software, seu mínimo de serviço que alguém consiga comprar e que você consiga gerar valor para ela. Tá? Então, ao invés de ser o mínimo viável, é legal pensar sobre o mínimo vendável. E como esse é o nosso teste, muitas coisas aqui vão ficando mais claras para a gente. Por quê? A gente começa a aceitar que alguns processos podem ser que a gente faça na mão. Então, muita funcionalidade inicial pode ser que a gente faça na mão. Um exemplo disso, eu comentei para vocês que a gente tem um software, a gente tem o nosso cliente e a gente tem um cliente do nosso cliente. O que acontece? A gente vai cadastrar o nosso cliente na mão. Inclusive a parte de cobrança dele, etc., não vai estar implementada. Por que disso? Porque a gente vai ter um número pequeno aqui. E a gente quer olhar de verdade para cada um desses clientes e entender as nuances de como que a gente está resolvendo o problema deles. Então, se precisar, a gente vai emitir um boleto, uma cobrança manualmente e tá tudo certo, tá? Então a gente aceita alguns processos de forma manual, porque a gente sabe que é esse começo. Por mais que a gente queira chegar a muitos usuários, a gente sabe que os primeiros usuários são os mais difíceis. Então, a gente quer ter esse controle e estar mais próximo para entender de como que a gente está resolvendo realmente esse problema. O outro detalhe, a gente também consegue entender o contrário. Quais processos precisam ser mais automatizados? Então, o que acontece? O cliente do nosso cliente, ele tem um volume maior e a gente não consegue ter tanto controle. Tá? A gente nem quer, nesse momento, ter tanto controle, porque é isso que vai validar também se esse produto vai ajudar a resolver esse problema. Então, a ideia aqui é que, nesse caso, o cadastro seja mais automatizado e a gente consiga resolver isso mais via software. Tá? Então, existe essa nuance e é importante você entender essa hipótese que você está testando para saber qual investimento você vai fazer de acordo. Qual o nível de investimento de energia você vai colocar. E energia aqui é tanto energia de desenvolver quanto financeiro. E um ponto que é bastante interessante, para esse problema em específico, o adequado, inclusive, seria fazer um aplicativo nativo. E qual que é o problema? O aplicativo nativo ele adiciona vários riscos para o projeto. Então, o que acontece? A intenção nossa aqui é tirar esses riscos, não fazendo o aplicativo nativo ainda, entendendo numa base de usuários menor, se a gente consegue fazer o processo funcionar. E aí sim, com mais maturidade, no processo, inclusive, com mais testes de usabilidade, etc., a gente consegue fazer o aplicativo nativo. Mas a gente também não colocou isso como uma premissa, a gente já entendeu que a gente não vai fazer isso na primeira versão, até para a gente ganhar tempo, tá? E reduzir o risco, porque se a gente publicar de uma maneira muito rápida e tiver um bug, por exemplo, a publicação nas lojas do aplicativo demora um tempinho, principalmente na App Store, então ela demora um pouco mais para você passar por esse processo de publicação e etc. Então a gente quer evitar esse tipo de coisa. Então a aplicação para esse teste, que é o teste, se ele é vendável, a gente vai utilizar totalmente web, tá? Então isso é bastante importante da gente entender também. Detalhe importante, essa primeira versão a gente tem que conseguir suportar ela de uma maneira adequada, né? Lógico que production ready, então a aplicação vai funcionar, porém a gente tem que conseguir desenvolvê-la rápido. Tá? Então, eu vou começar a listar agora aqui quais tecnologias que a gente vai utilizar e o mais importante, né, na verdade, aqui a gente vai trocar que eu utilizo. Primeiro ponto que é importante, vamos pensar aqui, a primeira tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que utilizar, é lógico que a gente vai utilizar um repositório no GitHub e também eu estou utilizando o GitHub Projects para manter o tracking ali das tarefas. Tá? Então, só para conseguir definir que nessa primeira versão a gente precisa ter X funcionalidades e em que pé que estão essas funcionalidades. Então, o que é legal do GitHub Projects é que ele já linka com issues, então você consegue vincular ali o seu código com essa criação de qual funcionalidade está relacionada com aquele código. Tá? Então, fica bastante interessante. Outro ponto importante, GitHub Actions, para fazer a parte de CI/CD. Então, a gente está utilizando o Fly.io para colocar no ar. Então, toda vez que a gente fizer um push para main branch, né, ou para master branch, a gente vai fazer o GitHub Actions
subir essa versão do software, então vai ser bastante legal para a gente conseguir ter certeza que está tudo certo, né? Então ele vai subir para a gente aqui, vai fazer o build, etc. A gente vai colocar no ar no Fly.io. Uma coisa que é bem legal, o Fly.io ele tem uma região latino-americana, né? Então, ou South America aqui. Então é legal que a gente consegue ter uma latência bem interessante, tá? Então a aplicação vai rodar de uma maneira bastante rápida aqui no Brasil, tá? Então vai ser bastante bacana. O nosso público para esse SaaS é Brasil, então tá tudo bem, vai funcionar super bem. O que mais que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o Remix Run aqui como framework. Por que a gente vai utilizar o Remix, tá? Pelo seguinte, a gente consegue criar no Remix a nossa action loader e a página. Então, eu não preciso me preocupar agora como que eu vou trocar dados entre meu view ali e o meu back-end. Então, eu consigo implementar de uma maneira muito mais rápida esses cenários todos que a gente precisa cobrir nesse SaaS, sem me preocupar tanto ali com essa questão, qual que eu vou utilizar, se eu vou utilizar o Axos, o Use SWR, se eu vou utilizar o Apollo, o GraphQL, enfim, eu não preciso me preocupar com isso agora. Então isso corta uma quantidade de código muito grande. Tá? Então o simples fato de eu não ter que me preocupar com essa conexão entre o back-end e o front-end corta bastante quantidade de código. Tá? Então eu consigo garantir também com o TypeScript que esses dados estão passando com checagem de tipo, então eu consigo fazer a minha action e o meu loader carregar esses dados tipados, então funciona super bem, então me ajuda bastante a ganhar agilidade aqui. E a gente corta bastante essa quantidade de código, então fica bem legal. Outro ponto importante, para o próximo passo, então a gente ganhando escala, uma coisa que é bem legal que a gente consegue com o Remix é fazer essas actions e essas loaders moverem para outro lugar. Então a gente consegue fazer uma action, uma loader em Remix que não tem view. Então a gente consegue mover numa transição para escalar o produto, a gente consegue mover essas actions e loaders que estão fortemente acopladas na página para uma outra rota, por exemplo, e essa rota simplesmente seja só a API da aplicação. Então, nessa progressão para escalar, a gente consegue ir movendo esse código para fora do Remix, tá? Se precisar. Tá? Então, a gente consegue ir avaliando a necessidade, como que a gente está escalando nesse sentido também. Outro ponto importante para a parte do view, então a gente está utilizando Tailwind CSS, mais Tailwind UI, mais o Headless UI. Então o que acontece? A gente não teve tempo, e não vai ter, né, para essa primeira versão, de fazer uma análise de layout, de UX, etc. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Tailwind CSS, que é uma forma bem legal, eu sou super fã aqui, gosto dessa forma de escrever CSS. Muita gente acha verbosa, mas ela é bastante clara, você bate o olho nos classes names ali, você consegue saber tudo que está acontecendo naquela parte do seu layout, então é super interessante. A gente tem uma conta, a gente usa aqui internamente muito Tailwind UI, a gente vai utilizar para esse projeto, então a gente não precisa ficar pensando muito em componentes, a gente já tem os componentes lá, e a gente usa bastante com Headless UI também. Então, que é uma forma de você construir interfaces, a parte comportamental das interfaces, e você consegue estilizar como quiser. Então, funciona super bem, né? O Tailwind CSS com o Tailwind UI. Obviamente, o Tailwind UI utiliza o Tailwind CSS, e o Headless UI também é utilizado dentro do Tailwind UI. Então, essas três tecnologias estão bastante integradas uma com as outras, então a gente usa sem problema nenhum aqui nas nossas aplicações, sempre funciona super bem e a aplicação sempre fica muito bonita, tá? Outra tecnologia que a gente está utilizando, banco de dados. Então, para banco de dados, a gente está utilizando o Postgres. Por que a gente está utilizando o Postgres? Uma porque é um banco super bacana, a gente tem suporte a JSON e etc. E a gente tem o suporte dele dentro do Fly.io de uma maneira escalável também. Tá? Então, a gente consegue, com um custo bem interessante, rodar tanto o Postgres quanto o Remix dentro do Fly.io com um custo super interessante. Então, um custo-benefício bem bacana, apesar de ser e além de ser um banco muito bom. Funciona super bem em escala e tudo mais. Então, a gente decidiu pelo Postgres SQL. E por que não um banco NoSQL? Uma coisa que a gente não sabe ainda sobre esse problema é sobre como vai ser a utilização dele. O banco NoSQL, ele muda um pouquinho em relação ao SQL, principalmente
porque você precisa modelar entendendo, principalmente, como que vai ser o uso de cada interação ali do seu SaaS, ou do seu software. E a gente não tem isso ainda, tá? Então a gente não sabe exatamente qual cenário vai ser mais lido, etc. A gente tem uma hipótese, então a gente está testando uma hipótese, é mais fácil agora a gente testar a hipótese com Postgres. E aí no futuro, a gente tem um caso de uso aqui que a gente precisa utilizar e que tem um banco de dados NoSQL que faz mais sentido. Então a gente consegue quebrar essa aplicação, ela começa com um monolito, né? Então ela começa tudo junto. Quando a gente quebrar essa aplicação, pode ser que um microserviço, por exemplo, venha a utilizar outro banco e está tudo bem. Tá? Então, a ideia aqui, sempre a gente tem que olhar para o que a gente está se propondo a fazer aqui, que é testar se a gente consegue vender. Tá? Então, esse é o principal teste que a gente está fazendo aqui. O que mais? A gente precisa, além do banco de dados, a gente precisa de um ORM. O ORM que a gente está utilizando aqui é o Prisma. Tá? Então, o Prisma funciona super bem, você define o esquema dele, funciona super bem com migrations, etc. Então, o Prisma é bastante interessante aqui. A gente não precisa gerar tanto código, então a gente consegue fazer muita manipulação de dados no banco de dados com menos código. Uma característica dessa primeira versão que a gente está construindo é muito crude, então um ORM vai ajudar bastante aqui, então, com essa quantidade de crude que a gente tem. Então o Prisma funciona super bem, tanto para o ORM quanto para a gente gerenciar aí as mudanças no banco de dados. Inclusive, a gente consegue fazer, tá? Então, é possível aqui no Fly.io você colocar um script de pré-release, tá? Então, para que ele consiga subir ali o seu banco ou evoluir o seu banco de dados antes de subir uma versão nova. Funciona super bem também, tá? O que mais que a gente está utilizando aqui para construir esse nosso SaaS? A gente está utilizando o Zod. O Zod a gente está utilizando para validação e também para uma outra característica que é interessante, que é para transformação de dados. Tá? Então, inclusive, a gente tem um vídeo. A gente tem um vídeo aqui no DevPlano falando sobre o Zod, tá? Então a gente vai deixar até um card aqui para você acompanhar um pouco mais sobre o Zod. Ele faz duas coisas. Ele faz a validação, ele faz a transformação de dados e ele faz esse parse. O que é esse parse? Ele consegue pegar um objeto genérico ali, vamos dizer assim, e transformar ele para um tipo. Tá? Então você consegue fazer inferência de tipo baseado no esquema. Então é muito legal porque a gente usa bastante aqui o Zod para definir os nossos DTOs. Então, que são esses objetos ou esses formatos de dados que ajudam a gente a transitar esses dados. Então, por exemplo, se eu estou carregando ou salvando um dado no meu banco de dados, eu posso ter um DTO de criação. Então, eu crio um esquema de criação, que é um DTO de criação de uma entidade X. Eu consigo inferir essa tipagem. Então, vamos supor que eu consigo fazer ele bater com o esquema do Prisma, consigo fazer ele inferir esse tipo, então consigo transitar esse dado de uma maneira segura entre as camadas. E como eles são compatíveis, né, então, se você inferir o tipo e você modelar de uma forma que bata com o esquema gerado pelo Prisma, você consegue passar esse objeto de forma tipada desde a interface até chegar no banco de dados. Então fica bastante interessante. A transformação de dados também é bem legal, porque se você precisar transformar de alguma maneira, então vamos supor que você vai carregar ou vai salvar, por exemplo, a data de nascimento do usuário. Então ela vai vir como string e você precisa de alguma forma converter essa data para o formato datetime, por exemplo. Então, você pode utilizar o Zod para fazer isso também. Então, funciona super bem. E a gente consegue ter essa validação desde lá do front-end até o back-end. Nesse caso em específico, a gente não está fazendo validação no front-end. Por quê? Porque o próprio Remix, utilizando o Zod, etc., a gente consegue fazer essa validação e carregar essa validação que foi aplicada no servidor. Então, já fica super bacana, tá? Então a gente não precisa nem utilizar React Hooks Forms, né? Nada nesse sentido para validar no front-end. A gente valida no back-end mesmo para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E como a validação de back-end é a mais importante, tá tudo bem. Outro ponto importante, a gente troca alguns documentos, né? Então, nesse SaaS. Então, a gente está utilizando para storage o S3, tá? Então, não tem muita novidade aqui, praticamente todo mundo usa o S3 para armazenar arquivos. E aí, qual que é o detalhe? A gente não usa nada para fazer esse upload, tá? Então,
eu fiz um upload puro com JavaScript, sem nenhuma lero-lero. Uma outra coisa que é importante e que ajuda bastante, tá? Você consegue gerar no S3 uma signed URL. Tá? Então, eu faço o upload com uma signed URL. O que é uma signed URL? Você consegue falar para a AWS o seguinte: AWS, o meu usuário precisa subir um arquivo. Então, esse arquivo ele pode ter um limite máximo de X tamanho, com X content type e assim por diante. E esse link vai valer por 30 segundos. O que acontece? A AWS retorna um link único, né? Então, inclusive, a gente tem sobre isso aqui no DevPlan, tá? A gente vai deixar um card aqui também, sobre signed URL, OTP, etc. Então, a gente consegue fazer essa URL única, temporária. E aí, o que acontece? No front-end, a gente faz esse upload para essa URL temporária. E aí, quando a gente termina de subir esse arquivo, a gente salva esse link final, chamando uma action do próprio remix. Ajuda bastante porque o usuário não precisa subir o arquivo para o nosso servidor e do nosso servidor a gente sobe para o S3. Com essa signed URL, a gente passa essa URL para o usuário e ele sobe direto para a AWS. Tá? Então, principalmente para arquivos pesados, isso é bastante interessante. No nosso caso, são só documentos e fotos, tá? Então não tem nada pesado, mas isso simplifica bastante. Você não precisa de multer, nada nesse sentido para fazer o upload, tá? Fica muito mais fácil aqui. O que mais que a gente está utilizando? A gente está utilizando o Firebase. Para algumas coisas, então, assim, para que a gente está utilizando o Firebase? A gente está utilizando para autenticação. E por que autenticação? A gente tem um cenário que pode acontecer do usuário utilizar o celular, tá? Então, para logar. Então, a gente está utilizando o Firebase porque ele permite fazer isso. Daria para utilizar o Auth0? Daria para utilizar outros métodos, tá? Então, inclusive, a gente tem aqui como carta na manga utilizar, existe o Talk, que não é uma API tão oficial assim do WhatsApp, mas você consegue mandar via API uma mensagem no WhatsApp do usuário. Então, a gente conseguiria fazer uma autenticação via WhatsApp, tá? Então, eu mando um código único para o WhatsApp da pessoa, via API, e eu consigo autenticar ela. Não foi descartada essa possibilidade, mas provavelmente na primeira versão a gente não vai ter autenticação com o celular, e quando a gente fizer, a gente vai fazer com o Firebase primeiro, para depois ir para outros métodos, tá? E assim, a autenticação com o celular, ela é uma das poucas que tem custo no Firebase, mas o custo dela é interessante, tá? Então, vale a pena para a primeira versão, ou nas primeiras versões, a gente utilizar por causa do custo, tá? Outro ponto importante, o que mais que a gente vai utilizar? Real time, tá? Então a gente tem duas coisas que a gente vai precisar. Presence, mais um chat. O que é um presence? A gente precisa saber que o usuário do nosso usuário, então lembra que tem a gente, tem o nosso cliente e tem o usuário dele. A gente precisa saber que o usuário dele está online e a gente precisa deixar os dois conversarem. Tá? Então eles precisam ter um chat entre eles. Para a gente não ter que implementar nada com Socket.io e tudo mais, a gente vai fazer a troca de mensagens do chat utilizando o real-time database do Firebase. Tá? Então tem um custo super acessível e ele já propaga a atualização em tempo real. Fica lindo. Tá? Então se a gente quiser fazer depois a implementação na versão nativa, a gente também tem suporte, etc. Qual que é o outro detalhe aqui que a gente vai utilizar do Firebase? É o Firebase Analytics. Tá? Então a gente precisa entender um pouquinho, por mais que a gente queira testar a venda do software, a gente precisa entender e captar alguns eventos aqui para saber como que esse software está sendo utilizado. Então, será que aquele botão de cancelar que a gente colocou faz sentido? Será que as pessoas estão utilizando? Tá? Então, isso é bastante importante você entender sobre como que o seu software está sendo utilizado. Tá? E o Analytics também é gratuito no Firebase, então dá para utilizar bem tranquilo. Então, só para a gente ter uma ideia, a autenticação com o celular ela é paga no Firebase. O real-time, dependendo de quanto você utilizar, também é um pouquinho pago. O Analytics é de graça. Tá? E olha só que interessante, se a gente for olhar na questão de custos aqui, a gente consegue rodar a versão no Fly.io num custo super tranquilo, tá? Então a estimativa nossa aqui é de ter um custo mensal para testar esse SaaS em torno de $15 no máximo, tá?
Qual que é o detalhe? Como a gente sabe direitinho qual é o nosso teste de venda que a gente quer fazer, esses $15 está ok. Né? Então a gente tem outros processos que a gente vai precisar fazer, então $15 a gente vai testar por alguns meses só, tá ok para a gente testar, tá? Não tá exagerado como R$1.000, por exemplo, R$2.000. Então dá para a gente começar a entender mais como que vai se comportar essa stack. Outro ponto importante, quando a gente escolhe uma stack, é o seguinte, o MVP deu certo, né, esse mínimo vendável deu certo. Vou começar a escalar. Eu preciso entender como cada um desses itens escalam para esse problema que eu estou resolvendo. Isso é super importante, tá? Então, o que você precisa controlar aqui não é pensar em escala hoje, mas é pensar em escala como caminho para você chegar na escala. Então, o que eu comentei sobre o banco de dados, por exemplo, beleza, a gente precisa quebrar o monolito em outros microserviços, etc. A gente pode utilizar outros bancos. Então, entender para onde vai o teu SaaS na escala. Isso é o mais importante. E como que essas tecnologias se adequam nisso. Então, por exemplo, como a gente está utilizando o storage com o upload com sign do URL, a gente já sabe que não tem nada no servidor. Então, eu consigo aumentar a quantidade de instâncias que estão servindo a minha aplicação e escalar de uma maneira bastante interessante. O Fly.io também escala dessa forma, então eu consigo escalar o Postgres de uma maneira bastante interessante. Então, numa escala mais imediata, eu consigo escalar tranquilamente. Né? Então, antes de começar a virar um problema, né? Então, antes de você começar a ter um problema de arquitetura aqui. E assim, como ele é mais simples, a gente consegue ir tirando essas coisas de dentro do Remix. Então, um outro ponto que é importante da escala é o que eu comentei anteriormente, que a gente consegue tirar essas actions e essas loaders do Remix e ir movendo ela cada vez mais para fora do framework. Então, a gente consegue tirar de uma rota que está atrelada numa página para virar um /API, /alguma coisa. Então, a gente consegue ir movendo esse cara para fora até virar um serviço fora e assim por diante. Tá? Então, é possível você ir evoluindo essa arquitetura para escalar. Mas sempre lembra aqui, aliás, que o nosso foco aqui é checar se vende primeiro, tá? Checar se existe essa afinidade no mercado, se esse é um problema que as pessoas efetivamente pagariam para resolver. E tem um detalhe bastante importante. Esse primeiro MVP aqui, ele já gera valor para o cliente no dia zero. A partir do momento que a pessoa contratou e começou a utilizar, ela já começa a ter valor sobre o software. E, na verdade, como é uma coisa preventiva também, ela gera frutos para o futuro, porque se ela está utilizando o software agora, ela vai se proteger em vários aspectos no futuro. Então, a gente consegue fazer esse teste aqui só com um custo em torno aí de $10 a $15 por mês, tá? Então, e aqui a gente está sendo conservador, né? Então a gente está colocando um pouquinho mais de recurso. Então, eu não estou no plano mais baixo lá do Fly.io, então a gente já colocou um pouquinho mais de recurso para que a gente consiga testar isso sem ter uma fricção. Né? E como tanto eu quanto o meu sócio, a gente tem outras atividades durante o dia e o software vai ser utilizado durante o dia, a intenção nossa é que ele consiga fluir sem muitos gargalos, para que a gente consiga testar de verdade a parte de venda, e não necessariamente a escala em si. Então, quando a gente estiver no ponto de escala, a gente vai testar a escala. Bom, pessoal, é isso, né? Só recapitulando, GitHub para repositório, projects e actions, então para CI/CD, então para a gente integrar o código e distribuir ele para o Fly.io. Fly.io como provedor, aqui como PaaS, Remix Run como um framework, Tailwind CSS, Tailwind UI, Headless UI como a forma de criar interfaces aí, banco de dados, Postgres, ORM, Prisma, validação, transformação de dados, e para a gente construir os nossos DTOs, o Zod, que é super bacana. Para storage, a gente vai utilizar a AWS S3, tá? Comunzão, com o upload feito em JavaScript puro, tá? E utilizando a URL assinada, no caso do S3, e também o Firebase com autenticação, mais o celular, que eu expliquei para vocês o porquê do celular. Talvez no futuro a gente faça autenticação via WhatsApp com o Talk, ou alguma outra API, Twilio, etc., que tem WhatsApp. O que é mais que a gente vai utilizar do Firebase? Real-Time Database, para fazer presence e chat. Tá? Então a gente precisa ter um chat minimamente viável dentro dessa aplicação, e além disso a gente vai analisar o uso com Analytics. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Comente também se você concorda ou discorda de alguma tecnologia daqui, tá? Então, de alguma
dessas escolhas, de alguma dessas argumentações. E também deixa de comentar aqui embaixo se você está gostando desse tipo de vídeo, né? Analisando um cenário real aqui de alguma coisa que eu estou fazendo atualmente, tá? Então, de como a gente pode trazer esses conteúdos para vocês aqui. Tá? Então não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo e a gente se vê no próximo. Valeu!